Necessário versus contingente diz respeito a um outro aspecto, a uma outra coisa, tá certo? Classicamente, quer dizer, na lógica medieval, na verdade isso vem de Aristóteles, e foi depois elaborado, muito estudado pelos lógicos medievais, aliás, que elaboraram muita coisa de Aristóteles. As pessoas falavam do modo em que uma proposição ou algo pode ser verdadeiro, né? E identificavam 3 modos em que uma proposição pode ser verdadeira. É curioso isso, né? Porque quando você acha que uma proposição, uma sentença é verdadeira e acabou, fim de papo, né? Não, mas se você pensar profundamente sobre por que aquela proposição é verdadeira ou de que maneira ela é verdadeira, você vai chegar a essas noções que são as chamadas, pelo fato de que são modos diferentes em que algo pode ser verdadeiro, são chamadas noções modais, tá? Modais, então, vem o termo, a etimologia do termo vem, né, da filosofia medieval, de modos em que algo pode ser verdadeiro. E a filosofia medieval, ou os lógicos medievais, vários deles, quer dizer, há várias versões e várias sutilezas, mas vamos falar de maneira bastante mais geral e grosseira, portanto. Se você for estudar história, é claro, você vai encontrar um refinamento muito maior do que isso que eu vou dizer agora, tá? Mas grosseiramente falando, é isso que você encontra, por exemplo, essa versão grosseira é o que você encontra na Crítica da Razão Pura de Kant. Quando você for ler a tábua das categorias, existe lá as 3 modalidades de juízo, modalidades, né, de juízo, quer dizer, tem 3 formas nas quais um juízo pode ser verdadeiro, tá? Ou para nós uma proposição. Ele pode ser verdadeiro de maneira necessária ou de maneira contingente, tá? Ou existe uma terceira possibilidade que eu creio que nem está falando aqui, porque não vai ter tanta importância, mas ele pode ser verdadeiro de maneira possível. Então, necessidade, contingência e possibilidade são as 3 maneiras ou os 3 modos em que uma proposição pode ser verdadeira, tá? Vamos ver o que isso significa, tá? Necessidade é uma proposição, é necessariamente verdadeira quando ela for verdadeira e não poderia ser falsa sob nenhuma outra circunstância, tá? Você não consegue imaginar nenhum outro rumo dos acontecimentos, nenhum outro mundo alternativo, nenhuma outra, digamos assim, antigamente as pessoas imaginavam Deus criando o mundo, diz, não, Deus criou o mundo assim, mas poderia ter criado assado, tá? Deus criou o mundo em que eu nasci no Brasil e eu estou usando uma camisa verde hoje, mas poderia ter criado um mundo em que eu nasci no Zimbábue e estivesse usando uma camisa bege hoje. Deus poderia ter criado um mundo em que eu não tivesse nascido, tá? Possivelmente vocês estariam fazendo uma coisa melhor nesse momento, mais divertida, tá? Mas eu nasci, virei professor de filosofia, você está fazendo meu curso, então aqui estamos, tá? Mas eu poderia estar usando uma camisa bege, tá? Há vários cursos, há várias alternativas como o mundo poderia ter sido, tá? Então, uma verdade necessária é uma verdade que não poderia ser falsa em nenhuma dessas alternativas, tá? Então, que eu esteja usando uma camisa verde hoje não é uma verdade necessária, é uma verdade contingente, que é algo que é verdadeiro, tá? Mas poderia perfeitamente ser falso. Que eu esteja aqui gravando um vídeo nesse exato momento é uma verdade contingente, é verdadeiro que eu esteja aqui gravando esse vídeo nesse momento, tá certo? Mas é contingente, evidentemente, porque poderia ser falso. Eu poderia não estar aqui, poderia estar na piscina, poderia estar tomando uma cerveja, eu poderia não existir. Há várias formas de você imaginar o mundo de tal forma que pudesse ser falso que eu estivesse aqui gravando um vídeo, tá? Eu poderia não ser professor de filosofia, e assim por diante, tá? Então, uma verdade necessária é uma verdade que é verdadeira e não poderia ser falsa. Exemplos clássicos de verdades necessárias, novamente, vem da lógica, tá? Por exemplo, que ou está fazendo sol hoje ou não está fazendo sol hoje, quando eu colocar tudo isso junto, ou está fazendo sol ou não está fazendo sol, isso é uma verdade necessária, porque o mundo poderia ser tal que hoje está fazendo sol,
portanto isso é verdadeiro, e ou poderia ser tal que hoje não estivesse fazendo sol, e também então seria verdadeiro também, que ou está fazendo sol ou não está fazendo sol. Tá? Eu não sei, por exemplo, qual é a camisa que o Donald Trump está usando nesse exato momento, mas uma coisa eu sei que tem que ser verdadeira, tá? Ou ela é branca ou ela não é branca, isso eu sei, tem que ser, isso é uma verdade necessária, que ou a camisa do Trump é branca ou ela não é branca, tá? Isso eu sei com certeza absoluta, porque isso é uma verdade necessária, seja lá qual for a camisa que o Donald Trump estiver usando, tá? Não existe nenhum mundo em que a camisa dele nem seja branca, nem deixe de ser branca, então ela tem que ser ou branca. Eu não sei, por exemplo, se existe nesse momento alguma pessoa na China com mais de 15 bilhões na conta bancária, 15 bilhões de dólares na conta bancária, não sei se é verdade isso, tá certo? Mas uma coisa eu sei que é verdadeira, ou existe uma pessoa na China ou não existe uma pessoa na China, isso que eu sei, tá? Ou existe ou não existe, essa proposição, que ou existe ou não existe, ela tem que ser verdadeira no nosso mundo e não haveria nenhum curso, nenhuma possibilidade de ela não ser verdadeira. Ela teria que ser verdadeira qualquer que fosse, digamos assim, a escolha de Deus para criar o mundo, tá certo? Ou como nós falamos em filosofia, essa noção, como nós falamos em filosofia, qualquer que fosse o mundo possível em que nós estivéssemos, teria que ser verdadeiro que existe uma pessoa na China ou não existe uma pessoa na China. Mas poderia não existir China, então seria verdadeiro. Essa proposição seria verdadeira, tá? Que não existe uma pessoa na China porque nem China existe, tá certo? Seria verdadeiro. Então, nós estamos vendo exemplos aqui de uma proposição ou de uma verdade que é uma verdade necessária. Ela é necessária. Necessário em filosofia, novamente, é algo muito forte. Necessário significa algo que é verdadeiro e não poderia, sob nenhuma outra alternativa, nenhuma outra hipótese, nenhum outro curso imaginável dos acontecimentos poderia ser falso, tá? Então, se você examina, e uma verdade é contingente, se ela for verdadeira, é verdadeiro no nosso mundo, tá? Mas poderia ser falso. Então, você olha ao seu redor, tá? Veja a quantidade de coisas que você está vendo. Você deve estar vendo um livro sobre a sua mesa, você deve estar vendo um computador na sua frente. Todas são verdades contingentes, tá? Que tem um computador na sua frente, que tem um professor falando, gesticulando na imagem do seu computador, são todas verdades contingentes, tá certo? Agora, que 2 mais 2 seja igual a 4, não é uma verdade contingente, é uma verdade necessária, porque independentemente de como o mundo fosse constituído, ou qualquer que seja a alternativa que Deus tivesse escolhido para formar o mundo, ou como nós dizemos em filosofia, qualquer que fosse o mundo possível em que nós estivéssemos vivendo, teria que ser verdade que 2 mais 2 é igual a 4. Tá? Cuidado aqui, você vai dizer o seguinte: mas tem tribos na Amazônia ou na África nas quais a matemática é diferente. Não é que a matemática seja diferente, a matemática é uma só. O que é diferente são os termos que eles usam, tá certo? E quais operações ali. Tem tribos na África para os quais o que eles chamam de 5, o que eles chamam de infinito, nós chamamos de 5 e assim por diante. Não é que a matemática seja diferente, a matemática é a mesma, a aritmética é exatamente a mesma para todo mundo. O que é diferente é a terminologia nesses casos, tá? Porque o que nós chamamos de 1, digamos que eles chamam, sei lá, de alfa, e o que nós chamamos de 2, eles chamam de beta, tá? Então, na aritmética deles, é verdade que alfa mais beta é igual a gama, que é o que eles chamam de 3, tá certo? Assim como para nós, 1 mais 2 é igual a 3, então existe uma maneira de traduzir o que eles estão fazendo naquilo que nós estamos fazendo. Agora, que a aritmética ou a matemática seja diferente da nossa, não dá para imaginar, tá? É impossível imaginar, porque os conceitos são únicos. É um único conceito de número 1, um único conceito de número 2. As pessoas podem dar descrições diferentes, elas podem usar termos diferentes, etc. Mas a matemática é uma só e nós não conseguimos imaginar, né,
um mundo alternativo em que a matemática pudesse ser diferente. Né? Eu falei de necessidade, falei de contingência, que são duas modalidades. Existe uma terceira modalidade que o Kripke nem menciona aqui, que é a chamada modalidade da possibilidade. Uma verdade pode ser uma verdade possível. Tá? Então, por exemplo, que eu seja um milionário é falso, mas é uma verdade possível. Por quê? Porque poderia acontecer, o mundo poderia ser tal que eu fosse milionário, tá? Ou que eu seja um indivíduo do Zimbábue, um cidadão do Zimbábue, é uma falsidade contingente, tá? Mas é uma verdade possível. Por quê? Porque o mundo poderia ser tal que eu tivesse nascido no Zimbábue e fosse um cidadão do Zimbábue, tá? Então, necessidade é aquilo que é verdadeiro e não pode ser falso sob nenhuma hipótese. Contingência é aquilo que é verdadeiro, mas poderia ser falso, tá? E possibilidade é aquilo que, independente de ser verdadeiro ou falso, poderia ser verdadeiro. Então, um instrumento útil na filosofia para descrever essas diferentes modalidades, que é como nós chamamos, né? Um parênteses, daí vem aquilo que se chama de lógica modal, ou filosofia modal, ou noções modais, a lógica, a filosofia que lida com necessidade, possibilidade e contingência. Tá? Mas uma maneira útil de descrever isso é essa metáfora, ou esse recurso técnico de mundos possíveis. Tá? Mundos possíveis você pode imaginar como sendo alternativas, formas como a realidade poderia ser. Tá? Ou, se você pensa teologicamente, formas como Deus poderia ter criado o mundo. Ele criou o mundo da forma como nós vivemos. É o chamado mundo atual, é o mundo transformado em ato. Tá? Mas existe uma infinidade de outros mundos possíveis, quer dizer, formas como o mundo poderia ser. Tá? Você pode imaginar isso da maneira teológica, ou pode imaginar isso, tira Deus da parada e imagina apenas como um conjunto de possibilidades. Tá? Uma verdade é necessária se ela tiver que ser verdadeira em todas as possibilidades. Não existe nenhum mundo possível em que aquilo lá pudesse ser falso. Tá? Uma verdade é contingente se ela for verdadeira no mundo atual, no mundo em que nós estamos. Tá? Então, que eu esteja usando uma camisa verde é uma verdade contingente. Mas há outros mundos possíveis em que isso é falso. Então, isso é uma verdade contingente. Né? E tem a ver também um pouquinho com o sentido intuitivo de contingência. Contingência é aquilo que é ocasional, aquilo que ocorre, mas poderia não ocorrer. Né? Uma chuva, choveu e inundou foi uma contingência, etc. Foi algo que ocorreu, poderia não ter ocorrido. É assim que, mais ou menos intuitivamente, a gente usa a noção de contingência. Né? E existe uma terceira possibilidade, que é a modalidade exatamente de possibilidade. Tá? Algo é uma verdade possível, se pode ser verdadeira ou falsa no mundo atual, mas há algum mundo possível em que ela é verdadeira. Tá? Então, que eu seja imperador do Brasil é uma falsidade contingente, mas é uma verdade possível. Por quê? Porque há mundos possíveis, há alternativas a como o mundo é, onde seria verdadeiro que eu sou imperador do Brasil. Né? Sorte de vocês que esse mundo não é o mundo atual.